Feche os olhos por um instante e permita que o corpo desacelere, como se nada precisasse ser resolvido agora, como se você tivesse finalmente chegado a um lugar seguro dentro de si. Desde muito cedo, o mundo ensinou que viver é lutar, que conquistar exige esforço constante e que, se você não estiver empurrando a vida com força, ela simplesmente não lhe dará nada. Essa crença foi repetida tantas vezes que se tornou invisível, passando a operar como um reflexo automático que associa valor à exaustão e mérito ao sofrimento. Mas observe com atenção. Todo esforço excessivo nasce do medo. Medo de não ter, medo de perder, medo de não ser suficiente. E aquilo que nasce do medo jamais pode gerar criação verdadeira. Apenas repetição de tensão. A vida não responde à pressão, não se curva ao desespero e não se organiza a partir da ansiedade. A criação nunca ocorreu pela força, mas pelo estado interior a partir do qual alguém vive, sente e imagina. Existe uma diferença profunda entre agir a partir da certeza e agir a partir da carência. Quando a mente acredita que algo precisa ser arrancado do mundo, cada movimento carrega peso, urgência e desgaste. Porém, quando o estado interno está alinhado com a convicção silenciosa de que tudo já está resolvido em essência, a ação se torna leve, natural e quase inevitável. O que move a realidade não é o quanto você se esforça, mas de onde você está vivendo por dentro. O relaxamento, tão mal compreendido e frequentemente confundido com fraqueza, é, na verdade, a chave esquecida do poder. Relaxar não é desistir, não é cruzar os braços diante da vida, mas abandonar a luta interna que bloqueia o fluxo natural da criação. É o momento em que a mente deixa de tentar controlar o mundo e passa a cooperar com algo mais profundo, mais inteligente e infinitamente mais preciso. Este vídeo não convida você a fazer mais, correr mais rápido ou carregar mais peso. Ele convida você a encerrar a guerra silenciosa que acontece dentro de si. A soltar a crença de que tudo precisa ser difícil para ser real. A reconhecer que o estado de descanso interior não é o fim do movimento, mas o início da verdadeira reorganização da vida. Porque quando a luta termina por dentro, o mundo externo começa, inevitavelmente, a se rearranjar. A maioria das pessoas acredita que manifestar é criar algo do zero, como se a realidade fosse um espaço vazio esperando ser preenchido por esforço, planejamento e ação constante. Essa visão coloca o indivíduo em uma posição de luta permanente, tentando fabricar resultados em um mundo que parece resistir a cada tentativa. No entanto, essa percepção está invertida. Nada do que você deseja precisa ser criado, porque tudo já existe como possibilidade latente, aguardando apenas que alguém ocupe o estado correspondente. A realidade não funciona como uma linha reta que vai do esforço ao resultado, mas como um campo vasto de potenciais prontos para serem acessados. Cada condição de vida, cada experiência, cada versão possível de você já existe nesse campo invisível. Manifestar não é produzir, forçar ou construir algo novo, mas assumir internamente a posição daquele que já vive a experiência desejada. É uma mudança de identidade, não um processo de fabricação. Antes de qualquer forma se tornar visível, ela já foi imaginada. Antes de qualquer evento se materializar, ele já foi sentido. A imaginação não é fantasia nem fuga da realidade, mas o laboratório silencioso onde toda a realidade é gestada. Aquilo que você aceita como verdadeiro em imaginação começa imediatamente a organizar circunstâncias, encontros e movimentos externos que refletem esse estado interno. O mundo visível apenas segue aquilo que foi primeiro estabelecido no invisível. O erro humano surge quando se tenta inverter essa ordem natural, buscando fazer acontecer através da força, do controle e da ansiedade. Quando alguém acredita que precisa empurrar a realidade para que algo se manifeste, está operando a partir da dúvida, não da certeza.
Essa tentativa constante de interferir revela uma identidade que ainda se vê separada do resultado, como se estivesse sempre distante daquilo que deseja alcançar. Assumir um estado é algo profundamente diferente de desejar um resultado. Desejar mantém a mente no futuro, na falta e na espera. Assumir traz a consciência para o presente, para a sensação de que aquilo já faz parte de quem você é. Quando um estado é assumido de forma consistente, ele começa a parecer natural, familiar e óbvio, e tudo aquilo que é natural tende a se expressar sem esforço. Você não está aqui para convencer o mundo, nem para lutar contra as circunstâncias atuais. Os fatos que hoje se apresentam são apenas reflexos de estados anteriormente ocupados. Eles não são obstáculos reais, mas ecos temporários. Quando você muda o estado interno, o mundo externo não tem escolha a não ser acompanhar essa mudança, ainda que exista um intervalo até que a reorganização se torne visível. Portanto, manifestar não é um ato de criação heróica, mas um movimento silencioso de alinhamento. É escolher conscientemente quem você está sendo por dentro, mesmo quando nada ao redor ainda confirma essa escolha. Ao assumir um estado, você deixa de tentar fazer acontecer e passa a permitir que aquilo que já existe encontre o caminho até você. E é nesse deslocamento interno, quase imperceptível, que toda a realidade começa a se mover. A maioria das pessoas acredita que o poder está nas ações visíveis, nas decisões externas e nos movimentos que podem ser observados pelos outros. Aprendemos a associar controle com reação, influência com esforço e criação com atividade constante. No entanto, aquilo que realmente molda a realidade não acontece na superfície da vida, mas em um nível silencioso, interno e quase sempre ignorado. O verdadeiro poder não faz barulho, não se anuncia e não exige reconhecimento, porque ele atua antes que qualquer fato se torne visível. A imaginação é essa força operante silenciosa. Ela não é fantasia, nem fuga, nem passatempo mental, mas o laboratório onde todas as formas da experiência humana são concebidas. Antes de qualquer acontecimento existir no mundo físico, ele já foi vivido internamente como imagem, sensação, expectativa ou diálogo interior. Nada surge do lado de fora que não tenha sido, em algum nível, ensaiado por dentro. A imaginação não cria por esforço, mas por aceitação, transformando estados internos em realidades externas com precisão inevitável. As conversas que você mantém consigo mesmo são decretos contínuos. Mesmo quando não são conscientes, elas estão sempre em andamento, moldando percepções, escolhas e reações. Aquilo que você repete internamente, especialmente nos momentos de silêncio, solidão ou distração, torna-se o tom emocional a partir do qual você vive. O mundo não responde ao que você deseja ocasionalmente, mas ao que você assume de forma consistente como verdade interior. Por isso, o mundo externo não é causa, mas eco. Ele não inicia processos, apenas reflete estados já estabelecidos. Circunstâncias, pessoas e eventos aparecem como respostas automáticas àquilo que foi sustentado na mente ao longo do tempo. Quando alguém reage compulsivamente ao que vê, acredita estar lidando com a origem do problema, mas está apenas reforçando o reflexo de algo que já foi criado. Reagir é conversar com o eco, esperando que ele mude a voz que o originou. Quanto menos reação existe, mais controle real se manifesta. A ausência de reação não é indiferença, mas domínio interno. Quando você deixa de responder emocionalmente às aparências, interrompe a alimentação do estado antigo e cria espaço para uma nova configuração interna se estabelecer. O silêncio interior permite que a imaginação opere com clareza, sem interferência do medo, da urgência ou da dúvida. É nesse ponto que o poder começa a se consolidar. Ao reduzir o ruído interno, você deixa de ser governado pelos fatos e passa a governar o estado a partir do qual os fatos nascem.
A criação não responde ao desespero, mas à convicção tranquila. Quanto mais silenciosa é a certeza interior, mais precisa é a resposta externa. O domínio da realidade começa quando você entende que o lugar da criação não é o mundo, mas a consciência a partir da qual você o observa. Existe um equívoco profundamente enraizado na mente humana que associa relaxamento à fraqueza, como se apenas a tensão constante fosse sinal de compromisso, força ou merecimento. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que, se não estivermos vigilantes, preocupados e em estado de alerta permanente, algo dará errado. No entanto, essa postura não demonstra poder, mas insegurança. A ansiedade não acelera a realização de nada. Ela apenas fragmenta a mente e interrompe o fluxo natural pelo qual a vida se organiza. Quando alguém vive em ansiedade, está enviando uma mensagem silenciosa ao próprio sistema interior de que algo está faltando ou ameaçado. Esse estado interno cria resistência, porque tenta controlar resultados antes mesmo de permitir que eles se formem. A mente ansiosa observa demais, reage demais e interfere demais, como alguém que puxa uma planta para fazê-la crescer mais rápido. O efeito nunca é crescimento, mas bloqueio. O fluxo da criação exige espaço, e espaço só existe quando a tensão interna é dissolvida. Relaxar, nesse contexto, não é abandonar a intenção, mas consolidar a fé. É o sinal inequívoco de que a mente já aceitou o resultado como real em um nível profundo. Quando você realmente acredita que algo está resolvido, o corpo naturalmente desacelera. A respiração se aprofunda e o impulso de controlar cada detalhe simplesmente desaparece. Esse relaxamento não nasce da indiferença, mas da certeza. Ele é a postura interna de quem sabe que não precisa vigiar o que já está garantido. O estado interno sempre precede qualquer manifestação externa. A realidade não se organiza a partir do que você deseja ocasionalmente, mas a partir do que você sustenta de forma constante em sua consciência. Quando o estado é de confiança, o mundo responde com fluidez, sincronias e soluções inesperadas. Quando o estado é de tensão, o mundo reflete obstáculos, atrasos e repetições cansativas. Não porque a vida esteja punindo alguém, mas porque ela está obedecendo com precisão absoluta ao comando interno emitido. A verdadeira autoridade não se manifesta em tentativas desesperadas de controle, mas na capacidade de permanecer estável independentemente das circunstâncias momentâneas. Quem confia não precisa vigiar sinais, nem exigir provas imediatas, nem reagir a cada variação da aparência externa. A confiança elimina a necessidade de controle porque ela já ocupa internamente o lugar do resultado final. E quando esse lugar está ocupado, nada mais precisa ser forçado. Ao relaxar, você não está abrindo mão do poder, está assumindo-o. Está declarando, sem palavras, que o estado desejado já foi aceito e que a mente não precisa mais disputar com a realidade. Esse é o ponto em que a criação se acelera de forma invisível, silenciosa e precisa. Porque aquilo que é sustentado com calma e convicção interna sempre se traduz em ordem externa. Relaxar é, portanto, a mais alta forma de comando, pois é a linguagem natural de quem sabe que o mundo responde ao estado que habita, e não ao esforço que exibe. Existe um engano profundamente enraizado na forma como a maioria das pessoas tenta transformar a própria vida. Acredita-se que o universo responde à quantidade de esforço aplicada, ao nível de sacrifício envolvido ou à intensidade da luta travada contra as circunstâncias. No entanto, a lei que governa a manifestação jamais observou o quanto você se esforça, mas sempre observou quem você está sendo enquanto se esforça. O universo não reage à exaustão, nem se impressiona com tentativas desesperadas de fazer algo acontecer. A realidade responde de maneira precisa e inevitável à identidade assumida.
Antes que qualquer circunstância se manifeste, existe um estado interno ocupando o centro da consciência. Esse estado define expectativas, molda percepções e orienta escolhas de forma tão natural que muitas vezes passa despercebido. Aquilo que você chama de sorte, azar ou oportunidade nada mais é do que a expressão externa de uma identidade já estabilizada por dentro. O universo não cria respostas novas. Ele apenas confirma aquilo que você silenciosamente afirma ser. Por essa razão, a identidade sempre precede a circunstância. Ninguém se torna confiante depois que a vida melhora. A vida melhora quando a confiança se torna o ponto de partida. Ninguém assume prosperidade após os resultados aparecerem. Os resultados surgem quando a prosperidade já foi aceita internamente como normal. O erro mais comum é esperar que o mundo externo conceda permissão para mudar por dentro, quando na verdade a mudança interna é o único gatilho real de transformação. Quando essa compreensão se estabelece, algo fundamental se dissolve: a obsessão pelo como. O caminho, os meios, as conexões e as sequências de acontecimentos não são responsabilidade da mente consciente. Tentar controlar o processo é uma tentativa de substituir a inteligência do universo pela ansiedade humana. A lei não pede que você descubra como as coisas irão acontecer, mas apenas que você esteja no estado a partir do qual elas naturalmente acontecem. O como pertence à organização invisível da vida, não à tensão mental de quem duvida. O esforço excessivo, portanto, não é sinal de comprometimento, mas de incerteza. Ele nasce da dúvida, do medo de que algo falhe, do receio de que nada aconteça se você não empurrar a realidade com força. Quando a certeza está presente, o corpo relaxa, a mente desacelera e a ação se torna precisa, econômica e fluida. Não há desperdício de energia quando alguém age a partir da convicção silenciosa de que o estado já está ocupado. Assumir uma identidade não exige afirmações forçadas nem teatralidade interna. Exige familiaridade emocional. É tornar natural aquilo que antes parecia distante. É pensar, sentir e reagir a partir de um novo ponto de referência, sem a necessidade constante de confirmação externa. A lei responde exatamente a esse ponto de referência, não ao discurso, não ao desejo verbalizado, mas ao estado vivido. Quando você compreende que a vida responde a quem você é e não ao que você tenta fazer, a luta perde o sentido. O esforço cede lugar à presença, a ansiedade dá espaço à confiança e a manifestação deixa de ser uma busca cansativa para se tornar um reflexo inevitável da identidade assumida. É nesse nível que a criação acontece, não pela força, mas pela coerência entre o que você é por dentro e aquilo que o mundo passa a refletir. Viver no fim não é um exercício de imaginação fantasiosa, nem uma tentativa de enganar a própria mente com pensamentos positivos superficiais. Viver no fim é assumir, em nível interno, que aquilo que você deseja já foi resolvido em essência, mesmo que ainda não tenha se apresentado aos sentidos. É compreender que toda a criação verdadeira acontece primeiro no campo da experiência interior e que o mundo externo apenas segue, com atraso, aquilo que já foi aceito como real na consciência. Sentir antes de ver é inverter a lógica que o mundo ensinou. A maioria das pessoas espera que algo aconteça para então se permitir sentir segurança, alegria ou gratidão. Porém, a lei opera de forma oposta. O sentimento precede a forma e não o contrário. Quando você sustenta internamente a sensação de realização, o corpo relaxa, a mente se aquieta e o estado de carência começa a se dissolver. Nesse ponto, você não está mais pedindo que a vida mude, está apenas ocupando um lugar interno onde a mudança já ocorreu. Habitar o desejo como realidade presente significa deixar de tratá-lo como algo distante, improvável ou condicionado ao futuro. É permitir que ele se torne um estado familiar, algo que você reconhece como parte da sua identidade interior. Isso não exige esforço,
mas intimidade. Você se aproxima do sentimento até que ele deixe de ser estranho, até que o corpo passe a reconhecê-lo como um estado natural de existência. Quanto mais natural o estado se torna, menos resistência interna permanece. O alinhamento verdadeiro acontece quando você deixa de observar o desejo como alguém que espera e passa a vivê-lo, como alguém que já está dentro da experiência. Nesse estágio, não há ansiedade por resultados, nem vigilância constante dos sinais externos. A atenção deixa de oscilar entre esperança e frustração, porque o centro da sua vivência não está mais no que falta, mas no que já foi assumido como verdadeiro. O mundo exterior, então, perde o poder de ditar o seu estado interno. Tornar o estado desejado natural é um processo de persistência emocional e não de ação forçada. Não se trata de repetir afirmações com tensão, nem de imaginar com esforço excessivo, mas de retornar, sempre que necessário, ao sentimento do fim cumprido. Cada retorno aprofunda o estado, cada permanência fortalece a nova identidade. Aos poucos, a antiga sensação de busca vai cedendo lugar a uma quieta certeza interior. Quando você vive no fim, suas ações mudam sem que você precise controlá-las. Elas passam a surgir de forma espontânea, coerente com o estado que você habita internamente. Não há necessidade de empurrar a realidade, porque você já não se move a partir da falta. O alinhamento acontece quando o ser antecede o fazer, e quando o sentimento sustentado em silêncio se torna mais real do que qualquer evidência momentânea. É assim que o estado correto de consciência se estabelece, não pela força, mas pela permanência serena naquilo que já foi aceito como concluído. Existe um momento decisivo no processo de transformação em que a mente precisa ser retirada das aparências atuais, porque aquilo que você chama de fatos não passa de registros atrasados de estados internos antigos. O mundo visível não está acontecendo agora no sentido criativo. Ele está apenas exibindo os efeitos de pensamentos, emoções e suposições que já foram mantidos no passado. Quando isso é compreendido, os fatos deixam de ter autoridade absoluta e passam a ser vistos como ecos, não como sentenças finais. A maioria das pessoas acredita que reagir aos fatos é sinal de maturidade ou realismo, mas, na verdade, toda reação emocional automática é uma reafirmação do estado que gerou esses fatos. Quando você reage com medo, frustração ou urgência, você está alimentando a mesma identidade interna que produziu aquela circunstância. A reação não resolve, não corrige e não melhora a realidade. Ela apenas a sustenta. Cada resposta emocional ao que já existe funciona como um novo comando para que aquilo continue existindo. A fé verdadeira começa exatamente onde a reação termina. Ela não se baseia no que os sentidos mostram, nem no que os números, diagnósticos ou circunstâncias aparentam indicar. Fé não é negar a existência dos fatos, mas negar-lhes o poder criativo. É compreender que aquilo que os olhos veem não é a origem, mas o resultado. Quando a mente se recusa a se curvar ao visível e permanece firme em um estado interno diferente, algo fundamental se desloca na estrutura da realidade. Ignorar os fatos, nesse contexto, não é um ato de fuga, irresponsabilidade ou ilusão, mas um gesto profundo de autoridade interior. É escolher conscientemente não permitir que o passado dite o próximo capítulo. É interromper o ciclo automático de estímulo e reação e assumir o papel de causa e não de efeito. Quando você para de reagir, você deixa de alimentar o estado antigo e cria espaço para que um novo estado se estabeleça. A atenção é o elemento central desse processo. Tudo aquilo que recebe atenção constante ganha força, continuidade e forma. Estados emocionais sustentados pela atenção se cristalizam em experiências recorrentes, enquanto estados que deixam de ser alimentados começam a se dissolver naturalmente. Não é a luta contra uma circunstância que a enfraquece, mas a retirada silenciosa da atenção que a sustentava.
Ao direcionar a atenção para o estado desejado, em vez de para o cenário atual, você desloca o eixo da criação. O mundo externo pode continuar exibindo sinais contrários por um tempo, mas esses sinais não têm autonomia própria. Eles dependem da continuidade do estado interno que os originou. Quando esse estado é abandonado, os fatos perdem o suporte invisível que os mantinha de pé. Esse é um dos atos mais sutis e mais poderosos que alguém pode realizar. Permanecer internamente fiel a uma nova identidade, mesmo quando tudo ao redor parece negar essa escolha. Não há confronto, não há resistência direta, não há necessidade de provar nada. Há apenas a decisão silenciosa de não conceder mais realidade ao que já não representa quem você escolheu ser. Nesse ponto, a mente deixa de ser prisioneira das aparências e passa a operar a partir da causa, onde toda mudança verdadeira começa. Existe um mal-entendido profundo que acompanha a maioria das pessoas ao longo da vida. A ideia de que agir é o que cria, e que quanto mais esforço for aplicado, maiores serão os resultados. Essa lógica, embora amplamente aceita, nasce de um estado de pressão interna e não de alinhamento. A ação verdadeira, aquela que transforma circunstâncias sem desgaste, não surge da ansiedade nem da tentativa de forçar resultados, mas do estado interior a partir do qual a pessoa vive e percebe o mundo. Quando o estado interno está ajustado, a ação deixa de ser uma tentativa desesperada de mudar o que incomoda e passa a ser uma consequência natural do que já foi assumido por dentro. Não existe luta nesse tipo de movimento, porque não há a sensação de estar correndo atrás de algo que falta. A ação inspirada nasce silenciosamente, quase como uma intuição clara que não precisa de justificativas longas nem de conflitos internos para ser seguida. Ela simplesmente faz sentido. Há uma diferença nítida entre movimento natural e esforço ansioso. O esforço ansioso carrega urgência, medo de errar e necessidade de controle, enquanto o movimento natural surge com leveza, precisão e confiança. Quando a mente está alinhada, as decisões não são confusas nem excessivamente analisadas, pois existe uma clareza interna que direciona cada passo. Nesse estado, você não age porque está com medo de perder algo, mas porque percebe com nitidez o próximo passo lógico e inevitável. O alinhamento interno organiza a percepção e, com isso, as escolhas se tornam mais simples. O que antes parecia um labirinto de possibilidades se transforma em um caminho claro, onde cada decisão parece se encaixar naturalmente na anterior. Não há necessidade de empurrar portas, porque as portas certas se abrem no momento exato. A ação deixa de ser uma ferramenta de compensação emocional e passa a ser uma extensão do estado de certeza interior. É nesse ponto que o universo começa a construir a ponte dos acontecimentos. Pessoas surgem, oportunidades se apresentam e circunstâncias se reorganizam de maneiras que não poderiam ser planejadas pela mente racional. Você não precisa enxergar o caminho inteiro para dar o próximo passo, porque o movimento certo sempre aparece quando o estado interno está consolidado. A vida passa a responder com sincronicidade e não com resistência. Quando a ação flui a partir do alinhamento, ela não cansa, não desgasta e não gera arrependimento. Mesmo os desafios são vividos com estabilidade, porque não há a sensação de estar lutando contra a realidade. Existe apenas a compreensão de que cada passo faz parte de um movimento maior que já está em andamento. A manifestação, então, deixa de ser uma batalha e se revela como um processo cooperativo, no qual agir não é forçar, mas permitir que o fluxo interno se traduza naturalmente em forma. Poucas pessoas compreendem que receber é uma habilidade tão profunda quanto agir, e talvez até mais exigente. O mundo ensinou a produzir, a conquistar e a insistir, mas quase nunca ensinou a abrir espaço interior para que a vida possa chegar sem resistência.
Existe uma diferença silenciosa entre desejar algo e estar realmente disponível para recebê-lo. E essa diferença não está nas circunstâncias externas, mas no estado interno a partir do qual você vive. Uma mão fechada, por mais forte que seja, não consegue receber nada novo. Da mesma forma, uma mente tensa, vigilante e constantemente preocupada em controlar resultados não consegue acolher aquilo que já está a caminho. A receptividade exige soltura interna, e essa soltura começa quando você abandona a necessidade de monitorar cada passo do processo. Enquanto a atenção está presa à verificação, à dúvida e à ansiedade, o fluxo natural da vida encontra barreiras invisíveis que retardam ou distorcem a manifestação. Descansar, nesse contexto, não é uma pausa irresponsável, mas uma prova silenciosa de fé. É o sinal claro de que a mente confia na lei que colocou em movimento. Quando você realmente acredita que a semente foi plantada, não sente a urgência de cavar a terra todos os dias para conferir se algo está acontecendo. O descanso interior revela maturidade espiritual, porque demonstra que a consciência já se alinhou com o resultado, mesmo antes de ele se tornar visível. Confiar no processo sem monitorar exige coragem, porque vai contra o impulso aprendido de vigiar, corrigir e interferir. No entanto, é justamente essa confiança que permite que a ponte dos acontecimentos se forme com precisão. A vida sabe como reorganizar pessoas, situações e oportunidades de maneiras que a mente consciente jamais conseguiria planejar. Quanto menos interferência interna existe, mais elegante se torna o desdobramento externo. A arte de receber é, portanto, um treinamento constante da atenção. Trata-se de perceber quando a mente se contrai por medo e escolher, conscientemente, relaxar novamente. É aprender a permanecer aberto mesmo quando os sentidos ainda não confirmam o resultado. Nesse estado, você deixa de pedir provas e passa a viver a partir da certeza tranquila de que aquilo que foi assumido já está em movimento. Quando a receptividade se torna um hábito interior, a vida responde com fluidez. O esforço excessivo perde espaço, a ansiedade se dissolve e as oportunidades começam a surgir de forma natural. Receber deixa de ser algo raro ou condicionado e passa a ser uma consequência inevitável de um estado interno alinhado. E é nesse ponto que você compreende que confiar, descansar e soltar não são atitudes passivas, mas expressões profundas de poder consciente. Ao final desta jornada, uma compreensão mais madura começa a se assentar em silêncio dentro de você. Não há nada a provar, nada a conquistar para merecer, nada a demonstrar para ser digno. A necessidade de provar valor sempre foi um ruído aprendido, nunca uma exigência da vida. O poder real não se afirma pela pressa, nem se confirma pelo esforço visível, porque aquilo que é verdadeiro não precisa se anunciar. Ele simplesmente é. O descanso interior surge quando você reconhece que a criação não depende da sua ansiedade, nem da sua vigilância constante sobre os acontecimentos. O universo não responde ao quanto você se desgasta, mas ao estado que você habita de forma consistente. Quando o estado é de confiança, a resposta é organização. Quando o estado é de tensão, a resposta é atraso e fricção. Não como punição, mas como reflexo fiel da consciência que está sendo sustentada. Existe uma inteligência silenciosa operando muito além do controle da mente racional. Essa inteligência não exige instruções detalhadas, nem precisa ser lembrada do que fazer. Ela apenas aguarda que você deixe de interferir com medo, dúvida e pressa. Relaxar é permitir que essa ordem natural se manifeste sem resistência. É sair do caminho para que a vida possa fazer aquilo que sempre soube fazer. Quando você relaxa, algo profundo acontece. O corpo abandona o estado de defesa, a mente deixa de correr atrás de respostas e o coração entra em coerência com a certeza de que tudo está em processo de ajuste. Nesse ponto, a realidade começa a se reorganizar de forma quase imperceptível, mas extremamente precisa.
Pessoas certas aparecem, decisões se alinham, caminhos se abrem sem que você precise empurrá-los. Receber, então, deixa de ser um esforço e passa a ser um reconhecimento. Reconhecimento de que você nunca esteve separado da fonte, nunca esteve fora do fluxo e nunca precisou lutar para pertencer. Receber é lembrar quem você é antes da pressa, antes da comparação e antes da necessidade de controle. É retornar ao estado natural onde o desejo e a realização não estão em conflito. Que este entendimento não fique apenas nas palavras, mas se torne um modo de estar no mundo. Que você caminhe com mais suavidade, respire com mais profundidade e confie com mais constância. Porque quando o descanso se torna um estado interno, a vida responde com clareza, fluidez e precisão. E nesse silêncio confiante, tudo aquilo que parecia distante encontra o caminho até você. O uso de áudios como ferramenta de reprogramação mental é essencial para alinhar o subconsciente com saúde, equilíbrio e bem-estar. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente começa a dissolver padrões antigos. Esse processo atua tanto na cura quanto na manifestação consciente, por meio da lei mental que governa pensamentos, emoções e resultados. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe nos comentários seus insights e percepções, pois é pela repetição e pelo entendimento correto que a transformação se torna real. Nos vemos no próximo vídeo.